Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 15, Linguagem e Pensamento, do livro Iniciação à Filosofia de Marilena Chauvet. Então, a gente vai falar sobre a relação entre linguagem e pensamento. O primeiro tópico fala da importância da linguagem. Aristóteles dizia que somente o homem é um animal político, dotado de linguagem. Com a palavra, ele exprime conceitos, opiniões e valores. Então, Aristóteles já fazia essa separação. A linguagem é algo propriamente humano. É o que diferencia o ser humano dos demais animais. Os animais eles não conseguem desenvolver a linguagem. E é graças à linguagem que o homem é um ser político. Que ele tem a palavra, que ele consegue expressar suas opiniões, seus conceitos, seus valores, que ele consegue passar esses valores, conceitos de geração para geração, que ele consegue deliberar, que ele consegue chegar a um consenso. Então, o que torna o homem um ser político, um ser que consegue viver em sociedade, consegue desenvolver esses valores, é a linguagem. Por quê? A linguagem é o elemento fundamental do processo de conhecimento. Por meio da linguagem que a gente desenvolve nosso conhecimento. É assim que o ser humano desenvolveu o seu conhecimento, através da linguagem. Rousseau diz que a linguagem distingue os homens e animais, assim como Aristóteles. A linguagem distingue as nações entre si. Não se sabe de onde é um homem antes que ele tenha falado. Então, é a questão que o ser humano ele carrega suas características, suas marcas através da linguagem. Quando ele fala, mesmo que ele fale a mesma língua, você vai saber de qual região, de qual comunidade de fala ele pertence. A gente sabe que, por exemplo, português, falou português aqui na América do Sul, é brasileiro. Mas dependendo do tipo de variação linguística, você vai saber se ele é nordestino, se ele é do sul do país, se ele é do norte. Você vai saber se, mesmo no Nordeste tem várias expressões, você vai saber se ele é pernambucano, se ele é potiguar. Se ele for potiguar, você vai saber se é da região da capital, do interior. Se você vai saber dentro da sua cidade, mesmo dentro da sua cidade, você sabe se é de determinada comunidade fala, se é de uma região, se é de outra. Então, ela consegue fazer essa distinção. Então, você consegue, quando você abre sua boca, você fala, dá para saber mais ou menos de qual grupo você faz parte. E não é só questão regional, não. Também tem a questão econômica. A gente sabe de que grupo a pessoa econômico a pessoa faz parte, se questão de gênero. O linguista Regis Melev, que eu acho que o nome é esse, ele diz que a linguagem modela o pensamento e sentimentos, influencia e é influenciado, refúgio nas horas solitárias, fio tecido na trama dos pensamentos. Então, nosso pensamento ele é modelado através da linguagem, a forma que a gente pensa. Então, tanto que a forma que nós pensamos, que a gente interpreta a sociedade, a forma que a gente consegue interpretar, ela é cultural, ela é passada através da linguagem, a forma que a gente vê o mundo, nossas crenças. A gente é influenciado pela linguagem e a gente consegue influenciar também. É tanto que a pessoa que domina a linguagem, ela tem uma capacidade de influenciar o outro muito maior. Isso já surgiu lá na Grécia, a questão dos gregos, a política. Ela já surgiu principalmente com a questão dos sofistas, que era eles faziam com que a pessoa desenvolvesse a linguagem de modo que ele conseguisse fazer com que suas opiniões prevalecessem sobre os outros. É tanto que tinha um sofista que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, é do ser inocente. Ou seja, a questão da opinião é a que prevalece, o homem é quem decide. Quando uma opinião ela é aceita por a maioria, ela se torna verdade. Então, não essa questão refúgio nas horas solitárias. Quando você está sozinho, através da linguagem você viaja, digamos que você consegue se refugiar dentro de si, na parte interior. Você consegue viajar, pensar, raciocinar, e é por meio da linguagem. Fio, tecido, a drama do pensamento. É essa relação com o pensamento, linguagem e pensamento. É através dela que você consegue fazer essa relação com as outras, com a sua realidade e com a realidade dos outros. Porque aí a gente está falando a importância da linguagem. Por que é importante? Primeiro que a gente disse elemento fundamental do processo de conhecimento.
é uma forma propriamente humana de comunicação. A gente só consegue se comunicar o ser humano graças à questão da linguagem, capacidade comum a todos os seres humanos, é comum a todos os seres humanos, mas é isso que diferencia dos demais. E a relação que a gente tem com a vida social e política. Então, a gente pode ver por meio disso que essa é a importância da linguagem. A força da linguagem. Mitos, que significa narrativa. O mitos a gente já viu que narra a origem dos deuses, dos seres humanos e das demais coisas. Tanto que a gente viu a questão da teogonia, cosmogonia. Um que narra a origem dos deuses e outro que narra a origem das coisas que surge a partir dos deuses. Então, através do mito, da narrativa, da linguagem, o ser humano procura organizar a realidade e interpretar a realidade. Então, a mitologia ela servia para isso, a narrativa em que o ser humano tentava explicar a origem de tudo que existia e, a partir dessa explicação, o ser humano interpretava a sua realidade. Então, como exemplo disso, a gente tem as liturgias religiosas. As coisas ocorrem por causa das palavras pronunciadas, sagrado ou profano. Então, dentro da religião, a linguagem ela tem importância muito grande. É tanto que em Gênesis lá tem que Deus disse, faça-se, e foi feito. Então, só a palavra de Deus foi suficiente para fazer. Então, essa questão de sagrado e profano, há palavras que você deve proferir, são sagradas, há outras que você não pode, são profanas. E os rituais religiosos, eu estou falando em todos, tanto é que em rituais indígenas e africanos, tem os deuses e heróis que são invocados pelas palavras corretas. Tem o sacerdote, que ele é quem tem a capacidade de invocar dentro desses rituais. Tem as palavras como se fossem mágicas, isso dentro das próprias religiões. Hoje a gente vê até as religiões, os evangelhos, tem alguém que fala a língua, né? Isso como se fosse algo que ele estivesse fazendo a relação com o mundo sagrado. Por isso, existem os profetas e oráculos. A gente viu que dentro do cristianismo, os profetas, e dentro dos gregos havia os oráculos, que eles eram responsáveis pelas palavras místicas, mágicas, encantatórias e a questão tabu, e revela o poder que atribuímos à linguagem. Então, eles eram como se fosse o vínculo, aquele mensageiro que recebia a mensagem do mundo sobrenatural e repassava para a gente. E as palavras que eles proferem, ela tem um valor, um significado muito pesado, importante. Então, essa questão é muito, como se diz, relacionada à religião, muito relacionada à questão da linguagem. Determina a maneira pela qual interpretamos as forças divinas, naturais, sociais, políticas e suas relações conosco. Então, é através da linguagem que a gente consegue determinar essa relação entre o divino natural, entre também o social e o político, e a relação que há entre a gente e os demais. A origem da linguagem. Então, a discussão filosófica antiga, a linguagem é natural para alguns, aos seres humanos, ou é uma convenção social? Ela é natural ou convenção social? Você já nasce com ela, ou então é algo que você adquire através da sociedade? A gente vê aqui, nas figuras que eu coloquei, os primeiros tipos de linguagem que a gente está vendo aqui, as pinturas rupestres, a evolução do ser humano através da medida que ele adquiriu na linguagem, até a questão do alfabeto, o desenvolvimento que conseguiu materializar a linguagem, alfabeto fonético. Então, aí tem o seguinte, linguagem, há uma diferença, linguagem e línguas. Linguagens, a filosofia, ela é natural e inata. Como natural e inata? Natural porque é capacidade de expressão. Todo mundo nasce com essa capacidade de se expressar. Eu já disse, ela é comum a todas. Então, há uma aparelhagem física, anatômica e fisiológica, ou seja, o nosso corpo, uma parte natural, biológica, que a gente já nasce, que nos permite se comunicar através da linguagem. Então, inata nesse sentido, de que nós nascemos com essa capacidade de desenvolvê-la. Já as línguas são fatos culturais, são convencionais. Então, é por meio de convenção.
A gente aprende na sociedade. Então, se você nasce em determinado país, você vai aprender a língua daquele país. Você pode até aprender outra, se você tiver relação, estudar. Mas se nasceu no Brasil, é a convenção, vai aprender o português. Porque é a relação histórica do Brasil, português, que já veio de Portugal, geográfica, e econômica, no sentido também que eu já disse, a questão de dialetos. Resposta sobre a origem da linguagem. Para alguns filósofos, as respostas são as seguintes. Há 4 respostas. Um dizia que ela nasce por imitação, onomatopeia. Como assim? Imita sons da natureza. Através da voz, a gente imita os sons da natureza. Então, o ser humano ele começava a imitar sons da natureza e ia dando significação a esses sons. Nasce de imitação dos gestos. Pantomima ou encenação. O ser humano, através de gestos, então entra a questão também, cada gesto tem um sentido, indicação. Depois os gestos passaram a ser acompanhados de sons. O ser humano era só se comunicava através de gestos, e esses gestos passaram a ser acompanhados de sons, e estes se tornaram palavras, que é a forma mais complexa da linguagem. Outros diziam que ela nasce da necessidade, ou seja, da fome, da sede, da proteção e agrupamentos para se defender. Levou à criação das palavras, até que surgiu um vocabulário rudimentar que se tornou mais complexo na medida que o ser humano se desenvolvendo. Evolução. Ou nasce das emoções, choro, grito e riso, as expressões que a gente tem, que a gente utiliza através desses sentidos. Essas teorias, elas não são excludentes, ou seja, elas se complementam. Pode as 4 teorias ser consideradas ao mesmo tempo. Então, essa era a resposta que alguns filósofos davam em relação à origem da linguagem. 2 correntes, a empirista e a racionalista, que a gente já viu, diante da linguagem. Como é que eles explicam a linguagem? A gente já viu que os empiristas trabalhavam a questão, a gente estudou sobre sensação e percepção, e ele dizia que a sensação era a questão da relação entre estímulos do órgão e sentido. Os empiristas diziam que a causa do conhecimento era externa, ela estava nos objetos. E o conhecimento nada era do que a soma, a frequência, a repetição das coisas. Já o racionalista, não, era diferente. Ele dizia que o conhecimento é parte do sujeito. Enquanto os empiristas, o conhecimento estava na coisa externa, era como se o sujeito fosse passivo, para os empiristas, o sujeito era ativo. A gente viu isso aí. Então, aqui, empiristas, o que quer dizer? Linguagem é um conjunto de signos que indicam as coisas e ajudam a fixar o seu sentido. Então, é um conjunto de imagens que você adquiriu e você dá uma significação a ele. Uma imagem é uma síntese de sensação e movimentos. A gente viu que, para eles, a percepção era a síntese de sensação e movimentos. Você tinha todos os sentidos, 5 sentidos, e a percepção é como se fosse uma síntese, um resumo. A imagem também, porque a imagem é a percepção. Consequentemente, a linguagem é um conjunto de imagens corporais, que são as imagens que a gente tem, e mentais, formada por associação e repetição, aquela questão que eu disse que os empiristas trabalhavam com repetição. Quanto mais você trabalhava os sentidos, você adquirindo por meio da repetição. Então, as imagens são corporais e mentais formadas por associação e repetição, e que, pela mente do sujeito, constitui imagens verbais, isto é, a palavra. Então, você desenvolvia através dos seus sentidos, você via aquela imagem, você tinha, através dos sentidos, você fazia, era como a imagem fosse uma síntese, um resumo, e por meio de associação, através da mente do sujeito, você constituía as imagens verbais. Nada mais era que as palavras. Já os racionalistas, eles diziam o seguinte, que a linguagem é uma tradução ou exteriorização auditiva, oral, gráfica ou visível do pensamento. Então, a linguagem era uma tradução do pensamento, era o que eles diziam. A capacidade para a linguagem é um fato do pensamento em nossa consciência, para exprimir e transmitir conceitos, símbolos, ideias abstratas e valores. Então, essa era a capacidade que o ser humano tinha. A capacidade para a linguagem é um fato do pensamento, era interno em nossa consciência, e a gente tinha essa capacidade para exprimir e transmitir valores, ideias, algo abstrato. O pensamento puro seria silencioso ou mudo, e para se manifestar se formaria as palavras. Então, veja, a gente diz que
já tinha visto antes que os empiristas trabalham com esse fator externo, o conhecimento estava na parte externa, dos objetos. Já os racionalistas, o conhecimento estava com a gente, no pensamento. Então, por isso que ele diz, ó, o pensamento puro seria silencioso, mudo, e para se manifestar formaria as palavras. Ele diz que há duas provas. Quais seriam as duas provas? Ele diz que conseguiu confirmar essa concepção da linguagem. A primeira prova seria: o pensamento inventa palavras novas, coisas, e podemos aprender outras línguas. Então, você tem a capacidade de inventar nomes, palavras novas. Mesmo que você nunca tenha visto aquilo, você vê pela primeira vez, você pode inventar. E você pode aprender outras línguas. E pode utilizar palavras diferentes para se relacionar à mesma coisa. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou vendo uma mesa. Então, quando se fala a palavra mesa, eu já faço a relação ao objeto. Mas eu posso aprender inglês e ver que mesa é table. Então, aprendi duas palavras para o mesmo objeto. A grande prova dos racionalistas contra os empiristas é a história de Helen Keller. Helen Keller, a história dela é interessante, é tanto que tem um livro, tem um filme, O Milagre de Anne Sullivan, que conta essa história, que vocês podem acompanhar. Até na internet vocês podem ter acesso. Helen Keller foi acometida por uma doença quando ainda era bebê, tinha um pouco mais de um ano. Ela ficou cega e surda. Devido a uma virose, os médicos não souberam explicar o que foram os motivos. Até os 7 anos, só se comunicava com os familiares através de gestos. Até que conseguiram contratar para ela uma professora, que era Anne Sullivan. E Anne Sullivan era uma professora que ela também tinha estudado na escola de cegos, porque ela também tinha problemas, cegos e surdos. O que foi que aconteceu? Anne Sullivan conseguiu desenvolver a questão da comunicação, a relação entre palavras e objetos com Helen Keller. Tanto que aí temos, se a linguagem dependesse unicamente de mecanismos de exposições corporais, Ellen jamais poderia chegar a ela. Como foi que ela conseguiu fazer isso? Ellen Keller compreendeu a relação simbólica entre duas expressões diferentes. Uma mão traduziu o que a outra sentia, tornou-se capaz de usar a linguagem, passou a usar a linguagem do gesto e escrever e ler em braille. Como foi que aconteceu isso? Anne Sullivan pegou tipo a água corrente e deixou cair sobre a mão, uma das mãos de Ellen Keller. Em uma mão ela sentia a água correr. Na outra mão, Anne Sullivan pegava a mão de Ellen Keller e segurava o lápis. E, na medida que a água caía numa mão, na esquerda, na direita, a professora traçava a palavra água, até que Ellen Keller conseguiu entender a relação entre a palavra e o objeto. Então aquilo que estava caindo na mão dela era água. E aquilo que ela estava traçando com outra mão era o sentido do objeto, era a palavra que ela estava. Então, aos poucos, no primeiro dia, em que ela aprendeu mais de 20 palavras. Em 4 meses, ela já tinha aprendido, através dessa técnica, 625 palavras. Aos 10 anos, que ela era capaz de ler em braille e escrever e saber usar o alfabeto dos mudos. Ela se formou-se em Harvard, escreveu vários livros, se tornou palestrante. Então, ela compreendeu a relação simbólica entre as duas expressões diferentes. Uma mão traduzia o que a outra sentia. Então, ela sentia numa mão uma coisa, na outra trazia. Tornou-se capaz de usar a linguagem, passou a usar a linguagem do gesto e escrever e a ler em braille. Então, ele dizia que isso provava o quê? Que se a linguagem dependesse unicamente de mecanismos e exposições corporais, ela jamais poderia chegar a ela. O interessante é que ela também, além de aprender a questão do Braille, ela aprendeu a falar. Ela desenvolveu uma técnica, fazia leitura labial. Ela colocava a mão no lábio e na garganta e conseguia ler o que você dizia. E ela conseguiu, a partir do som que ela captava aqui na garganta, conseguiu desenvolver a falar. Então, ela falava também. Por isso que o nome é O Milagre de Anne Sullivan.
que Ana Souza fez foi praticamente um milagre. Já a posição da fenomenologia, a gente viu que ela é diferente da empirista e da racionalista. Concepção diferente. Esse filósofo aqui, Merleau-Ponty, diz que a linguagem nos faz pensar enquanto falamos e ouvimos, e nos leva a compreender nossos próprios pensamentos, assim como os pensamentos dos outros que falam conosco. Então, o que é que ele dizia? Que as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. As palavras nos fazem pensar e nos dão o que pensar, porque são significações. Então, a palavra nos faz pensar e dá o que pensar. Então, o pensamento e a linguagem se desenvolvem ao mesmo tempo. O pensamento não nasce da linguagem, né? A linguagem nasce do pensamento. Nascem juntos e uma não pode viver sem o outro. Ele dizia o seguinte: Ellen Kelly, gesto e palavra escrita, ele usava o mesmo exemplo, exprime a mesma coisa. Então, os dois nasceram juntos. Então, tanto essa figura, pensamento e linguagem nasceram ao mesmo tempo. Ele dizia o seguinte: quando alguém diz, puxa, nunca tinha pensado nisso. Você nunca tinha pensado nisso, mas pensou e entendeu. Ou então, agora eu entendi melhor o que você falou. Então, dizer que isso é uma explicação de que, de acordo com a fenomenologia, a linguagem e o pensamento surgem ao mesmo tempo. O pensamento. O pensamento é a curiosa atividade por meio do qual saímos de nós mesmos sem sairmos de nosso interior. É tanto que o médico grego Hipócrates dizia que o pensamento é o passeio da alma. É essa mesma coisa que ele queria dizer. É como se a gente saísse do corpo, tanto que ele diz que quem lê, costumamos dizer quem lê viaja. Mas por quê? Porque imagina, porque pensa. Então esse pensamento ela tem essa capacidade. A gente sai de nós mesmos, do nosso interior, para o nosso interior. O pensamento é a atividade pela qual a consciência ou a inteligência atentamente considera, avalia, pesa, equilibra, reúne, compreende, escolhe, entende e lê por dentro alguma coisa, isto é, sua ideia. É tanto que diz, pense antes de falar. Por quê? Porque o pensamento dá essa capacidade. Você consegue prever qual é o peso daquela palavra, o que é que vai acontecer, você consegue fazer uma avaliação da situação, você consegue escolher as melhores palavras, você consegue entender. Então, por isso que é pensar. Você tem que pensar antes de falar. Você não pode falar por instinto. Você está com raiva, fala qualquer coisa. Então, esse pensamento ele dá essa capacidade de equilíbrio. Você consegue equilibrar. Você consegue prever uma situação antes que ela aconteça. O pensamento exprime a nossa existência como seres racionais e capazes de conhecimento abstrato e intelectual. O pensamento é abstração. O ser humano é diferente dos outros porque ele consegue abstrair. Ele consegue fazer isso. Ele consegue criar esse universo ou recriar esse universo próprio dentro da sua mente. Quando pensamos, usamos a percepção, que é o sentido que a gente já viu. Usamos a imaginação, que é a capacidade criadora, e a memória. Então, a gente consegue usar a percepção, imaginação, que é a questão da criação, e a memória, que é a questão do passado. A gente consegue comparar, separar, analisar, a gente consegue reunir, ordenar, sintetizar, concluir, refletir, decifrar, interpretar, interrogar, tudo graças ao pensamento. Se não fosse o pensamento, a gente não conseguiria fazer isso. Então, essa é uma das grandes faculdades do ser humano, pensamento. A inteligência. Psicologia, ela define a inteligência por sua função. Por que função? Adaptação ao ambiente. É tanto que a gente colocou aqui, ó, o cérebro tem essa capacidade de adaptação ao ambiente. Então, quando a pessoa é inteligente, ela consegue se adaptar à situação, ao ambiente. Ela relaciona meios e fins para a solução de um problema. É essa a capacidade da inteligência. Você pode pegar um objeto e conseguir utilizar ele em outro fim. Você, com a pessoa inteligente, ele consegue soluções para aquele problema que vão surgindo. Pode surgir novos problemas. Então, tem um sentido prático. Embora seja diferente de outras atividades, com finalidade adaptativa, o instinto e o hábito. Então, ela é considerada inteligência na questão da adaptação do ambiente, ela tem um sentido prático. Mas a gente não pode confundir inteligência com instinto e hábito. Também são atividades que têm instinto prático. Como assim? O instinto é inato, enquanto o hábito é adquirido. A diferença entre instinto e hábito. Ambos tentam repetição e automatismo. Então, essa característica. Instinto é inato porque você já nasce com ele. Você já tem essa capacidade.
Se você for para a beira de um abismo, você vai recuar, é o instinto. Você pode nunca ter ido. Se você vê uma ameaça, você se esconde. É inato, está em todos os seres humanos. O hábito é adquirido. Quanto mais você faz, quando você convive numa família que ela tem uma série de costumes, você adquire esse hábito. Mas ambos tendem à repetição e automatismo. O hábito é quando você vai aprender a dirigir, você não consegue fazer todos aqueles movimentos de uma vez só. Passar a marcha, pisar na embreagem, pegar a direção, olhar para frente, dominar o carro, ter a noção de espaço. Você não consegue fazer aquilo. Então, aquilo é um sofrimento muito grande. Mas, na medida que você vai fazendo durante o dia a dia, você adquire aquele hábito, se torna autômato. Você é automatismo total. Você faz sem pensar. Nos primeiros dias, você vai sair de moto, você tem que se lembrar da embreagem, passar a marcha, de acelerar, soltar a embreagem devagarzinho. Então, você pensa nisso tudo. Quando você aprende, é automático. Você não pensa em nada, você faz automaticamente. Então, o hábito é assim. A inteligência se difere do instinto e do hábito por sua flexibilidade. Ela é flexível pela capacidade de encontrar novos meios para um novo fim. Então, se os outros são automáticos, se você sempre vai fazer a mesma coisa, você vai achar que sempre a mesma vai dar certo em diferentes situações. Já a inteligência não, é justamente essa capacidade de procurar soluções novas para novos problemas, ou adaptar os meios que já existem para uma finalidade nova. Encontra uma nova solução e escolhe entre vários meios possíveis. O pobre tem essa capacidade, essa inteligência. Ela pega objetos e consegue utilizar em novas situações. A inteligência é capaz de criar instrumentos, dar uma nova função e sentido novo às coisas. Por exemplo, você pode pegar uma caixa e utilizar ela como banco, você pode pegar e utilizar como mesa, você pode pegar, então, essa é a questão da inteligência. Você tem essa capacidade de pegar um objeto e você dá uma finalidade diferente, não é automático, você consegue pensar, a pessoa consegue, ela consegue, tipo, modular. A inteligência e a linguagem, qual é a relação? A inteligência com o pensamento é inseparável da linguagem. Então, a relação é total, não pode separar. Não existe inteligência sem linguagem. A linguagem ela é fundamental, não existe pensamento. A inteligência com pensamento. Não existe pensamento sem linguagem. A linguagem articula percepções e memórias, percepção e imaginação, que ao mesmo tempo a inteligência interliga por meio de ideias. Então, a gente tem as percepções, que é aquilo que você está vendo no momento, memória, algo que você tem do passado, imaginação, percepção, imaginação, que é a questão de criar, de você conseguir, a gente tem essa capacidade, que ao mesmo tempo a inteligência interliga por meio de ideias, que é a ação que a gente tem em relação à inteligência. Piaget mostrou como a aquisição da linguagem e do pensamento caminham juntos. Então, Piaget já é muito conhecido, principalmente dentro da pedagogia, da psicologia. O que foi que Piaget fez? Ele fez experimentos que ele conseguia comprovar isso, que a linguagem, a aquisição da linguagem e o pensamento caminham juntos. Então, ele disse que o seguinte, uma criança de 4 anos não é capaz de pensar relações reversíveis. O que seria isso aí? Ele disse que se você perguntar a Aninha, um exemplo, ela ainda não domina a linguagem por completo, ele não domina esse tipo de relação. Se você perguntar, Aninha, você tem um irmão? Ela vai dizer, tenho sim. Quem é seu irmão? Ela vai dizer, Pedrinho. Aí se você perguntar, Aninha, Pedrinho tem uma irmã? Ela vai dizer, não, não tem. Por quê? A linguagem dela permite estabelecer relação dela, entre ela e o mundo, mas não consegue fazer o inverso, reversível, fazer a relação do mundo e ela, uma relação não é entre ela no caso, é como ela se baseia dela para o mundo, mas não consegue fazer do mundo para ela. Então, essa é chamada uma relação reversível. Não consegue fazer relação entre o mundo e ela. Comunicação, informação, memória cultural, transmissão, inovação e ruptura. Eis o que a linguagem permite à inteligência. Tudo isso é o que a linguagem permite à inteligência. Você consegue se comunicar, informar, memória cultural, que é a memória sua, as suas vivências que são passadas
que seu grupo social passa de geração para geração, questão de transmitir, você consegue transmitir, inovação e ruptura. Já eis o que a inteligência oferece à linguagem: clarificação, a inteligência oferece à linguagem, organização, você consegue organizar, ordenamentos, análise, interpretação, compreensão, síntese, articulação. É tanto que a pessoa que ela é inteligente e uma que não é, todos têm a linguagem, mas a questão de organizar as ideias, de ordenar, de analisar, de interpretar, de sintetizar, de compreender, articular. Então, essa questão de articulação de ideias e de ordenamentos, ela faz parte da inteligência. Inteligência e pensamento. Inteligência, no caso aí, você tem os dados. A inteligência, ela colhe, recolhe e reúne os dados. Tem os dados que são colhidos, recolhidos e unidos pela inteligência. E são oferecidos pela percepção, pela imaginação e pela memória e pela linguagem, formando redes de significação, com a qual organizamos, ordenamos e damos sentido ao nosso mundo e à nossa vida. Então, veja que a inteligência tem toda essa questão. Você consegue colher um dado, recolher e reunir esses dados. Esses dados são oferecidos pelo que? Eu já disse, percepção, sua capacidade de percepção, de imaginação e de memória que a gente vê. E são através da linguagem que a gente forma essa rede de significação, com a qual organizamos, ordenamos, que é que eu vi a questão da inteligência, e damos sentido ao nosso mundo e à nossa vida. O pensamento, ele abstrai dados, separando das condições imediatas de nossa experiência e os elabora na forma de conceitos, ideias e juízos, estabelecendo articulações internas necessárias entre eles pelo raciocínio, que é a questão da indução, que parte do particular para o geral, e da dedução, que parte do geral ao particular, e pela análise pela síntese. Então, já viu que inteligência trabalha nessa questão da articulação. Já pensamento é a questão que interna. Conceito ou ideia é uma rede de significações que nos oferece sentido interno e essencial daquilo que se refere, nexos casuais ou relações necessárias entre elementos. Então, um conceito ou ideia, ela necessariamente tem um sentido em si, esse conceito, essa ideia, interno. E tem que ter um nexo, uma relação. Se não tem esse nexo, não tem relação, não é ideia. O pensamento estabelece os nexos ou ligações dessas redes de significação por meio do juízo. Então, esses nexos são relacionados por meio do juízo. O conjunto de juízos constitui uma teoria. Estabelece um campo de objetos e procedimentos para conhecer e enunciá-los. E eles são o que? Organizam e ordenam os conceitos. E eles se articulam e demonstram verificando seu acordo com regra e princípio de racionalidade e demonstração. Então é assim, o pensamento elabora teorias, ou seja, uma explicação e interpretação intelectual de um conjunto de fenômenos de significação. Além disso, o pensamento cria métodos para articular teorias e práticas. Os métodos que são os mesmos que a gente utiliza. Então veja que é uma relação entre conceito, a questão da abstração, conceito, ideia, que essas ligações de significação criam juízos, esses juízos criam teorias, e a gente vai ver aqui na frente a relação do método como regulador do pensamento. O que seria o método? O método é o caminho para alcançar um objetivo. Você tem vários caminhos para alcançar um objetivo, mas você precisa do método. O método é um caminho ordenado, que tem um conjuntinho de regras e procedimentos racionais. Então, quando a gente vai desenvolver uma teoria, tem um método que a gente utiliza, é um caminho. Então, há regras nesse método. E esse método ele tem alguma finalidade. Qual seria a finalidade? Primeiro é conduzir a descoberta de uma verdade até então desconhecida. Quando você utiliza esse caminho, você está em busca de uma verdade. Você está desenvolvendo uma pesquisa, você está procurando descobrir algo. Seria uma verdade até então desconhecida. Pesquisa científica, você utiliza um método científico, e você procura conhecer essa verdade. Permite a demonstração e a prova de uma verdade já conhecida. Então, por meio do método, você tem que demonstrar a prova. Tem que demonstrar a prova dessa verdade. Permite a verificação de conhecimento para verificar se são verdadeiros ou não. Então, por meio do método, você consegue verificar se é verdadeiro o conhecimento ou não.
O método ele pode ser geral e específico. Geral, qualquer conhecimento deve seguir específico, adequado à especificidade do objeto. Alguns cientistas e filósofos chegaram a defender a utilização de um único método para todos os campos do conhecimento, seria explicação por meio de causa e efeito de todos os fatos, fosse naturais, fosse humano. A gente já viu que Descartes ele tinha trabalhar com um método que queria que fosse universal, utilizado em todos os campos para todos os tipos de objeto. É tanto que a gente viu a questão da dúvida metódica, que ele duvidava de tudo e ele tinha que provar através do método que aquilo realmente de fato acontecia. Cada campo com seu método, determinado pela natureza do método, forma que o sujeito se aproxima do objeto e pelo conceito de verdade. Então aí a gente vai ver, depende da natureza do sujeito e do conceito de verdade do método. O primeiro método que a gente vai ver aqui é o método matemático, que é o dedutivo, ou seja, ele parte do particular do geral para o particular. Os objetos que existem apenas idealmente, matemática a gente trabalha com abstração, é ideal, são o que a gente chama de ciências exatas. Esse foi um dos primeiros métodos que surgiu, era até boa parte dos filósofos diziam que todos deveriam trabalhar com os métodos matemáticos. Depois teve um método experimental, que era indutivo, ele partia do particular para o geral, por isso que ele era hipotético, trabalhar com hipóteses, construção de hipóteses, e observa o objeto e realiza experimentos. Então, esse daí era mais a questão do empirismo. E a gente utiliza esse método nas ciências naturais, que é a questão de experimentação, de observação. O método compreensível interpretativo houve um grande problema, porque o surgimento das ciências humanas não se sabia se utilizava o método matemático, não dava para utilizar o método matemático porque não era exato. Então tentaram, por analogia, a gente já viu isso, utilizar o método das ciências naturais, através da observação e realização de experimentos. Mas qual era o problema? Que nas ciências humanas, o sujeito, a relação entre sujeito e objeto, tem a questão da subjetividade, e nessas outras não tinha. A gente viu que não deu certo. Então, surgiu um próprio método para as ciências humanas, que é o método compreensivo interpretativo. Por que interpretativo? Sentido e significação para analisar o objeto, o ser humano. O ser humano é que tem a questão subjetiva, porque ele é um ser histórico e cultural. Então, a ciência humana tem seu próprio método, que é o compreensivo interpretativo. Na filosofia, atualmente, nós utilizamos métodos filosóficos. Os métodos têm em comum o seguinte: os métodos filosóficos têm de ser reflexivos, você tem de refletir sobre determinada situação, crítico, no sentido que você tem que avaliar, uma análise crítica, descritivo, porque você tem de descrever os princípios, as leis, interpretativo, que você tem que fazer uma interpretação daquela situação, do objeto. Pensamento mítico e pensamento lógico, a relação entre mito e razão. A gente viu que tem o mito, surgiu a filosofia, depois surgiu a ciência. A filosofia estudava o mito e a ciência tem essa relação com a filosofia. A transição filosófica afirmava que do mito, o mito, ele, segundo a tradição filosófica, era próprio de culturas primitivas, atrasadas. Do mito, a lógica. E a lógica seria própria de culturas civilizadas, seria culturas mais evoluídas. Havia uma evolução do espírito humano. Então, essa mudança do mito para a lógica, houve uma evolução da humanidade, era o que a tradição filosófica dizia. As explicações míticas, que eram as religiões, a magia, a astrologia, eram resíduos de uma fase passada da humanidade destinada a desaparecer. Dizendo que na medida que o ser humano fosse evoluindo, esses mitos eles sumiram, que eram requisitos, resíduos das outras civilizações que eram mais atrasadas, que era ligada à religião, à magia, que utilizava, a gente viu que tudo era questão sobrenatural. No entanto, a concepção evolutiva ela estava equivocada. Por que estava equivocada? Por o seguinte: o pensamento lógico-conceitual, que é a ciência e a filosofia, o pensamento mítico, que é a imaginação social, eles podem coexistir na mesma sociedade. Então, isso é parte do ser humano, essa questão dele acreditar nessa questão da imaginação social, ela existe em toda a sociedade. E ele dizia o seguinte: ó, as pesquisas astronômicas levaram à crença em seres extraterrestres. De onde foi que surgiu essas crenças, essa imaginação
que existiam seres. Há provas? Não. É um mito? É. Não foi provado até agora. Mas elas surgiu a partir da ciência. As pesquisas astronômicas foram que criaram essas teorias de extraterrestres. Neurociência também ela é utilizada e ela diz o seguinte, que pode coexistir a questão do mito e do pensamento racional, porque diz, o cérebro humano possui dois hemisférios, duas partes, a gente pode ver. De um lado, a gente tem um lado que linguagem, pensamento simbólico e afetivos, para o pensar maravilhoso, imaginação criadora. A gente está vendo um lado. Então, esse lado é mais criativo. Ele é propenso a essa parte da questão afetiva, simbólica. Já do outro lado, a gente tem a linguagem e pensamento conceituais, a questão da razão. Então, a predominância de um ou de outro depende de tendências pessoais. Tem pessoas que desenvolvem essa parte da imaginação, essa parte do fantástico. Já tem outros que mais a parte do raciocínio, lógico. E da história de vida dos indivíduos. Depende de onde você foi criado, com a sociedade que você conviveu, com quem você convive, ou com a sociedade ou cultura que interpreta a realidade. Então, cada sociedade utiliza uma forma diferente de interpretar a realidade. Tem deles que a gente interpreta através da questão do fantástico, a religião é predominante, tem outros que não, mas que é relacionada à razão. Então, eles conseguem mostrar que há essa concepção evolutiva de que o mito era de culturas primitivas, já a questão lógica, racional e cultura civilizada, ela não se sustenta por conta disso. Então, a nossa aula finalizou aqui, deu para ver que o capítulo é um pouco extenso, a gente tentou fazer um resumo do capítulo. Vocês devem ler o capítulo para vocês adquirirem mais conhecimento, aqui é só as partes principais, com o fichamento. Vou deixar um exercício aí no Seguedu. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através da plataforma Seguedu ou então através do WhatsApp. Até a próxima, gente.